E aí galera, aqui é o Arthur com mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer mais um vídeo da minha série de Aliens de Ben 10 e as suas diferenças, que é onde eu explico um pouco do alienígena em si e as suas pequenas diferenças entre o meu universo e o desenho de Ben 10. E como a gente tá perto do mês desse Alien, também porque os fãs de Ben 10 inventaram um dia específico pra ele, assim como os fãs de Star Wars têm o 4 de maio, que é May Before, os fãs de Ben 10 têm o dia 27 de julho, que é o dia do Enormossauro. E eu acho que eu vou botar esse vídeo pro mês que vem, pro sábado que vem, sábado ou sexta que vem, pra bater mais ou menos com o mês certo. Bom, mas dito isto, deixem um like, inscrevam-se, compartilhem o vídeo e comentem. E seguindo, vamos para a ficha técnica. O Enormossauro, ele é um vaxasauriano do planeta Terra Dino. E os seus vizinhos são os Piturbosaurianos. E que, aliás, Piturbosauriano é com a piada do pterodátilo no chuveiro, é o P mudo. E os predadores naturais deles são os Causefex Ultimasauria, também chamados de. É... eu esqueci o nome, mas eu vou botar na tela, mas se eu lembrar eu digo durante o vídeo. Tiranópode, lembrei, são os Tiranópodes. Bom, de poderes e habilidades do Animossauro, ele tem uma super força, ele pode crescer de tamanho, tipo, ele tem por volta de 12 metros de altura, ele pode crescer até um pouquinho mais do que isso. E quando ele cresce, ele fica todo blindado, fica cheio de placas de estegossauro nas costas e com esporas na ponta da cauda. E ele foi baseado num estegossauro. E acho que também uma combinação de todos os dinossauros, mas aparentemente a aparência bem mais próxima da inspiração de um estegossauro. Bom, já os pterosaurianos são inspirados em pterodátilos. Já os Causifex Ultimasauria, que são os tiranópodes, foram baseados em carnotauros e em centopeias. Que irônico. Embora o seu design e ideia tenha sido inspirado no na antiga linha de brinquedos da Kenner do Jurassic Park Chaos Effect, que eu explico bem mais, não tanto, mas eu tenho uma explicação bem mais detalhada sobre os predadores naturais no meu vídeo de Ben 10 Omniverse 2 do 3DS, que eu vou deixar a playlist no card aqui em cima ou aqui, não sei para qual lado que vai aparecer, mas vou deixar no card, ou vocês dão lá uma conferida no meu canal, que eu fiz um vídeo lá e eu detalhei um pouco sobre cada uma das espécies. E bom, de fraquezas, o Enormossauro, ele, óbvio, pelo seu tamanho gigantesco, e também pela vantagem dele crescer, dependendo do momento que o Ben ele for precisar crescer, o Enormossauro, ele obviamente tem a desvantagem de estar num campo muito pequeno. Além de que um dos diretores afirmou que ele podia crescer, diminuir de tamanho até uns 3 metros de altura, ou seja, mas isso foi desmentido e descanonizado. E o Nermossauro tem uma forma suprema. E no caso, duas delas, porque considerando o Supremo do Albedo tendo provavelmente uma linha evolutiva de pior cenário possível diferente, são duas linhas evolutivas de Nermossauros, ou de Vaxasaurianos. No caso do Ben, o que ele tem uma pele esverdeada de camuflagem, e dito isso porque é bem possível que durante os milhões de anos teóricos, no pior cenário, os Vaxasaurianos tiveram que enfrentar os Tiranópodes ou Causifex Ultimasaurias e
tava, tipo, maior caos e guerra entre outras facções, de outros Vaxaurianos e até de outros Pterosaurianos também em si. Mas estaria maior guerra. E só um pequeno detalhe aqui: os Supremos eles foram planejados para ser parada com mágica, só que isso foi mudado futuramente. Mudaram e tiraram essa ideia por conta de um erro de animação no primeiro episódio lá do Supremacia, que os olhos do Ben ficam rosados por conta de mágica anodita, mas essa ideia foi jogada fora e mudada pro neodarwinismo. E bom, o Enormossauro Supremo tem tipo força e agilidade, claro que o Enormossauro não é tão ágil, mas ainda assim é um pouquinho ágil. Ele é muito mais forte, muito mais ágil, muito mais resistente do que a sua versão comum. Ele tem uma tipo de bola de espinhos na ponta da cauda. E ele ganha um tipo de carapaça de tartaruga que é muito semelhante ao Bowser do Super Mario. E de diferente também, ele tem um capacete também, que esse capacete é referente à espécie dele, que nos Vaxaurianos utilizam para se proteger quando não batalham entre as facções ou quando lutam contra os predadores. Bom, mas o diferencial dele é que ele pode transformar as mãos dele em armas que disparam mísseis, fragmentos ósseos como mísseis cineticamente instáveis. Ou seja, ele troca crescimento por distorcer os ossos. O que é bem cruel, aliás. Mas se a gente for relevar com o planejamento antigo do Supremacia, que era pra ser tipo, os Supremacia serem tudo coisa com magia e tudo isso, a gente releva que provavelmente os mísseis eram com coisa de magia, então. Mas aí os planos mudaram. Já o Enormossauro Supremo do Albido, ele tem uma pele mais acinzentada. Ele tem meio que canos da arma dele meio que rasgando a pele dele e saindo um pouco em cada parte do corpo. Ele tem ombreiras, continua com o casco lá dele e com capacete. E como ele aparenta ser bem mais cibernético do que o Enormossauro Supremo convencional, ele atira realmente mísseis cineticamente instáveis. Ou seja, alguma coisa rolou na evolução desse cara para ele ficar tão agressivamente forte e poderoso. E o Enormossauro Supremo não pode crescer, só um detalhe aí, bem pequenininho. Aí o Hermossauro tem uma pequena fraqueza a ataques elétricos ou impactos de rajadas elétricas. Eu não vou detalhar muito do planeta, mas em si, o que já detalhei aqui dos Vaxaurianos já é bem interessante. Bom, mas dos designs. O visual do Enormossauro normal, ele é um dinossauro humanoide, bípede. O corpo dele é meio que um bege, num tom meio claro. Enquanto as costas, a parte do braço dele e o restante do corpo inteiro das costas inteiras são em tom marrom. Ele tem olhos verdes. E quando ele cresce, como eu disse anteriormente, ele fica todo blindado com couraças e com espinhos nas costas e pequenos esporões de estegossauro. E também fica com uns espinhos na cabeça. A versão suprema ele é verde, o corpo dele, né, o peito dele é num tom de azul meio escuro. Ele tem espinhos na carapaça dele. Ele tem um capacete com 3 pontas, se não me engano. 3 pontas de espinho que são aqui e uma na cabeça. E ele tem a pele esverdeada camuflada.
Já a versão do Albedo, ele é num tom de pele mais acinzentado. Eu detalhei um pouquinho mais no que eu falei sobre o dinossauro do Albedo, mas ele parece ser bem mais monstruoso ainda assim. Enquanto a minha versão é. No caso, o meu Enermossauro da minha AU, como eu disse no meu vídeo do Mutatrix, ele tem a combinação genética do Godzilla e do Indominus Rex. Ou seja, e também falando do design do reboot, eles pegaram o conceito do Enermossauro ter uma ponta de uma clava nas costas, não, né? Uma ponta de clava na ponta da cauda. E é legal que, tipo, o único ponto legal do Enermossauro do reboot é que ele talvez tenha um potencial de poderes muito melhor do que a forma do Ben Prime, ou seja, ele pode gerar ondas de choque, ondas elétricas, isso acho que foi mostrado lá com os Omninauts e Omnitunados. É... Imagino que ele pode crescer, mas tipo, só dele ter a clava na ponta da cauda gera um potencial extremamente grande de combinações de poderes, força e ataques. Além dele ter espinhos nas costas dele, que vão da nuca até a ponta da cauda. Além da contraparte dele do Antitrix ser o Anormoraptor, que a gente não tem muito detalhe só sobre esse alien do Kevin do reboot. Bom, mas no caso da minha versão do Nermossauro, eu me inspirei um pouquinho no Nermossauro do reboot, o ponto dele ter as placas ósseas do Godzilla nas costas é um ponto que eu peguei inspiração também, óbvio, porque por conta da combinação genética, mas também que me inspirei no Nermossauro do reboot foi esse ponto. Ele ter espinhos nas costas, além de que ele tem uma pequena porcentagem da junção da força dos três aliens, ou seja, é como se fosse a fusão do Ben 10.000, do reboot não, né? Do Omniverse, claro, esqueci também das fusões do Bioniclix, que são o Gosmossauro, o Quaternossauro, tudo com o Enermossauro. O Ben gosta de usar o Enermossauro. E acho que são só esses que aparecem. Além de, claro, outras fusões não canônicas e que possivelmente existem porque as combinações do Bioniclix são vastas, como o Gigantossauro, que é a fusão do gigante com o Nermossauro. Bom, mas do design do meu Enermossauro é esse. E o design do, do Omniverse é o seguinte: ele ganhou meio que um cinturão no corpo e uma sunga. Por que botaram sunga no Enermossauro, cara? Sim, os Vaxasaurianos usam roupa, isso comprova, obviamente, tirando o Hug, que é aquele Nermossauro de óculos lá do episódio do Supremacia, a gente tem a Nermossauro que meio que usa uma roupa de pele de alguma criatura. Mas, tipo, por que botar uma sunga no Nermossauro? Podiam botar um short nele, ou uma bermuda. Que eu mudei isso na minha versão do Nermossauro, da minha AU. Que no caso ele utiliza um cinturão de 4 linhas, que são em X. E ao invés de usar uma cueca ou uma sunga, eu dou risada desse fato, Nermossauro de sunga. Ele usa uma bermuda. Porque eu acho meio ridículo o fato de um dinossauro usar cueca. Mas o visual. Ele tem forma Ultra Suprema, mas eu não dei nenhum episódio barra capítulo que foque no Ultra Supremo do Enormossauro Ultra Supremo. Mas
Se eu imaginar um visual diferente para esse Ultra Supremo, eu faço futuramente, mas contando que o Enormossauro foi inspirado, pelo menos na minha versão, além da combinação genética do Estegossauro e o Enormossauro Supremo parece bastante um Anquilossauro, tem uma aparência bastante parecida com, além do casco de Anquilossauro que cresce nas costas dele. Eu faria meio que um design bem parecido com claro, porque deriva dos milhões de anos teóricos no pior cenário possível, com a genética mudando do Enormossauro da minha versão mudando e se adaptando com os milhões de anos em batalha e em perigo. Eu faria algo bem parecido, mas não tão próximo ao Anguirus, o anquilossauro amigo barra inimigo do Godzilla. Tanto que eu acho que, tipo, é bem interessante, tipo, obviamente porque a inspiração do Enormosaurus Primo foi em Anquilossauros também. Mas o meu Enormossauro tem, tipo, super força, agilidade, ele pode ficar invisível, camuflado no caso, como o Indominus Rex. E como eu disse, ele pode meio que disparar um disparo de uma frauda atômica, tipo, bem simples, não é nada muito forte quanto o do Godzilla. Por ser uma porcentagem bem pequena da força. Além dele ter garras afiadas, ou no mínimo unhas afiadas, e ter a força combinada dos três juntos. E também ele poder crescer de uma forma de um tamanho muito grande. Além de que o tamanho dele é o dobro do Enormossauro normal. Tipo, se o Enormossauro tem tipo uns 12 para 3 metros talvez, tipo, ele teria tipo talvez uns 16 metros. 16, 17, porque o tamanho varia por conta também da combinação mutante e do DNA diluído de Sapiens Celestial do meu personagem. Bom, mas esse foi o vídeo. Aliás, o Enormossaurus Supremo ele apareceu logo no primeiro capítulo da minha fanfic. Bom, mas esse foi o vídeo. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem, comentem. E sejam educados nos comentários aí embaixo. Acessem as minhas fanfics que estão aí na descrição, ou pelo menos só uma delas e deem uma olhada nas outras. E acessem meu blog. E valeu!